Bom dia a todos. A minha fala ela vai ser alguns apontamentos sobre o tema trabalho, técnica e estranhamento, que é uma proposta de investigação sociológica que está em andamento. Né? Tem nesse livro Dialética do Ciberespaço, tem um ensaio onde eu desenvolvo essas ideias, ciberespaço e fetichismo. Então eu vou colocar mais elementos para uma reflexão sobre estas questões, né? Trabalho, técnica e estranhamento, trabalho, técnica e subjetividade, que eu acredito que você tem uma lacuna imensa, principalmente no campo marxista, sobre esses temas, né? Eu começaria dizendo o seguinte, ponto 1, questão da subjetividade. Quando nós falamos em subjetividade, nós estamos falando de algo que se constituiu na sua forma complexa na modernidade, né? Quer dizer, eu fico até imaginando como seria esta categoria, né, na antiguidade, no feudalismo, né? Mas na verdade, nós só podemos aprender de uma forma plena a categoria da subjetividade, né, nos tempos modernos. O capitalismo, de um certo modo, ele tende a desenvolver, a constituir uma subjetividade complexa. Né? E quando eu falo subjetividade complexa, eu falo a articulação de instâncias que não é apenas a instância da consciência, é a instância da pré-consciência, é a instância do inconsciente. Então, nós temos que distinguir consciência de subjetividade. A subjetividade, ela é muito mais complexa do que meramente a consciência. Muitas vezes tem pessoas que não percebem, né? Quando se fala em captura da subjetividade pelo capital, nós estamos falando de algo que é mais complexo. Quer dizer, o capital ele se apropria não apenas da consciência do trabalhador assalariado, mas ele se apropria também da pré-consciência, da inconsciência. Quando se fala em pré-consciência, eu estou pensando muito no autor Ernst Bloch, que ele faz algumas divagações sobre os sonhos diurnos, né? Eu penso a questão das marcas, como forma, principalmente na juventude, né, do capital estar manipulando esta instância da subjetividade. Quando eu falo na questão do inconsciente, eu penso na questão dos afetos, né? Que o capital também manipula essa instância. Né? Por exemplo, o que seria do toyotismo se este sistema não tivesse constituído um precário mundo do trabalho que tende a disseminar o medo na alma humana? E para Freud, o medo é a moeda dos afetos. É através do medo que você faz o tráfico dos afetos, o consentimento no local de trabalho. Só para nós verificarmos este vínculo estrutural entre precário e o mundo do trabalho que se disseminou nos últimos 30 anos, de crise do capitalismo, e o toyotismo, como sendo, de um certo modo, algo que está lidando com a subjetividade nas suas mais diversas instâncias humanas. Então veja bem, nós estamos lidando de fato com uma categoria que ela se complexificou muito. Eu diria que nós temos que ter essa visão dialética. A nossa subjetividade hoje é mais complexa. O processo de individuação, ele chegou num ponto de desenvolvimento amplo. É por isso que o capital, de um certo modo, ele tenta se apropriar dessa dimensão. Nós não podemos subestimar isso, certo? E acreditar, né? Até porque o capital ele tem uma característica muito própria dele, que ele é usurpador do processo civilizatório, que é um pressuposto do próprio desenvolvimento humano genérico. Tá? Veja bem, na medida que um capital ele está articulando essas instâncias da subjetividade, se constitui as formas estranhadas e fetichizadas. Eu diria que é uma questão conceitual. É uma lacuna imensa
na teoria marxista, pesquisas, investigações sobre a questão do estranhamento, questão do fetichismo da mercadoria. O fetichismo da mercadoria, eu diria que é o átomo. O Marx descobriu o átomo de um complexo de sociabilidade fetichizada. Você não tem só o fetiche da mercadoria, eu diria que é o átomo de um complexo onde você tem um fetichismo do dinheiro, fetichismo do Estado político, fetichismo da técnica, que merece uma investigação, porque este processo une formas complexas, né? A colega Fátima Cabral, ela fez algumas colocações interessantes sobre algo que está se desenvolvendo nas últimas décadas, né, por conta da instauração de uma nova base técnica do sistema do capital, que tende a constituir formas mais desenvolvidas de fetichismo da técnica. Até neste livro eu tento ensaiar a sugestão de um conceito, né, o conceito de ciber-hominização, para tentar explicar estes fenômenos no campo da sociabilidade, né? Eu diria que falta investigação conceitual, investigação teórica, né? De forma crítica, para nós aprendermos, inclusive, a contradição no interior dos objetos técnicos complexos. É isso que eu também estou querendo tratar, né? Objetos técnicos complexos, até porque a máquina de hoje, né, não é a máquina do século XIX. E eu diria que nós temos que ter muito cuidado, inclusive, ao fazermos a crítica da máquina, né? Inclusive, existe uma diferença entre técnica e tecnologia. Até porque, quando eu falo técnica, eu estou falando algo que é ineliminável da atividade, do ser genérico do homem, certo? Mas quando nós falamos tecnologia, nós estamos falando de algo que se constituiu, né, nas últimas décadas, nos últimos séculos, né, a partir da grande indústria, assumiu formas desenvolvidas e a tecnologia é uma forma técnica subordinada às determinações do capital. O capital, ele se incrusta na forma técnica, determinando, inclusive, conteúdo e forma. Certo? Eu diria que você tem uma relação contraditória no âmago de todo objeto técnico complexo. Isso é importante porque, se nós não vermos essa contradição, nós iremos cair em duas posições unilaterais que são falsas. Primeiro, os luditas. E segundo, os apologetas desses objetos técnicos complexos. Quando eu falo objetos técnicos complexos, estou pensando até no ciberespaço, né, na rede, né, enquanto uma instância mais desenvolvida de eu até diria uma pós-máquina, né, uma pós-máquina, entre aspas, porque nós estamos lidando com algo que está no limiar, inclusive, de uma lógica da máquina que surgiu a partir da grande indústria. Eu diria que o Rui Falco tem um texto interessante onde ele coloca a ideia de uma pós-grande indústria. Mas a pós-grande indústria é mais uma promessa frustrada pelo capital. Mas mesmo sendo promessa frustrada, não deixa de ter uma efetividade no plano da sociabilidade. Em termos até de colocar diante de nós espectros da utopia do comunismo, né? Então veja bem, nós estamos lidando com uma contradição desses objetos técnicos complexos. E todo objeto técnico complexo, ele articula a forma material com forma social. É outras determinações importantes para nós não perdermos, não cairmos nas posições unilaterais. Certo? Não cairmos nas posições unilaterais. Porque os luditas, eles tentam absolutizar a forma social do objeto técnico, enquanto expressão da dominação do capital. Enquanto os apologetas, né, os apologetas da técnica, eles tendem a absolutizar as determinações da forma material enquanto expressão
de algo que é resultado do processo civilizatório. A técnica, ela é a expressão do processo civilizatório, na sua forma material. O Lukács tem um texto interessante que ele coloca, afastamento das barreiras naturais. Nesse sentido, eu diria que o homem pós-orgânico é uma dimensão contraditória deste processo. Eu não meramente consideraria algo negativo, com uma negatividade, né? É claro que na forma como está colocada, posta, né, nas determinações do capital, todo objeto técnico, ele tende, de um certo modo, a se incrustar com esta lógica da dominação, da exploração, da expropriação, inclusive, da subjetividade dos indivíduos, homens e mulheres, né? Isso é uma questão interessante, porque muitas vezes o maior desafio para quem faz investigações nessa área da técnica, né, é tentar articular essa contradição entre aquilo que a técnica é de promessa, de possibilidades concretas do desenvolvimento humano genérico dos indivíduos, homens e mulheres, certo? Com aquilo que ela tem de incrustado enquanto lógica do capital. Isso a gente lida a todo momento com essas determinações, certo? Eu diria que é uma linha bastante difícil de você encontrar um tertium datur, né? O tertium datur entre essas determinações que estão postas entre a forma material e a forma social da técnica. E, inclusive, compreender que o capital, na medida que se desenvolve, ele tende a tentar, né, colocar a tecnologia contra a técnica. A tecnologia contra a técnica. Quer dizer, a forma social, ela tende, inclusive, a obstaculizar o desenvolvimento do objeto técnico enquanto possibilidade do afastamento das barreiras naturais. Bom, eu estou colocando apenas elementos, apontamentos, eu já estou finalizando, né? Já estou preparando a aterrissagem, né? Comuniquei aos passageiros que já iremos aterrissar. Mas, veja bem, é fundamental, gente, esse trabalho teórico. Não se faz ciência sem teoria, sem trabalho conceitual. E muitas vezes a sociologia, e não apenas a sociologia, mas todas as disciplinas das ciências humanas, depois de décadas e décadas da ideologia neopositivista que graça nos institutos universitários, certo? Ela tem desprezado muito essa dimensão da teoria, do conceito, do método dialético particular, problemas que só são resolvidos de forma dialética. Senão nós caímos nas posições unilaterais que não deixam de ser formas fetichizadas. E aí nós perdemos algo que eu vou concluir minha fala, algo que é fundamental. É a dimensão da esperança. Da esperança que está posta neste desenvolvimento desses objetos técnicos complexos. E através da arte nós percebemos isso. Nesse meu projeto de investigação, eu estou tentando pegar, por exemplo, o cinema, né, algumas produções do cinema para tentar verificar como você tem, é claro, uma imersão no fetiche da técnica. Mas, de um certo modo, se nós formos pegar a grande arte, né, filmes como 2001, Odisseia no Espaço, né, o mesmo Blade Runner, certo? Eu diria que Matrix temos que investigar com muito cuidado, né? Mas você tem elementos naquele mundo fetichizado da técnica, você tem elementos bastante tênues da utopia enquanto questão aberta do ainda não ser. Obrigado, gente.